para facilitar eu não ter que acionar vocês depois. Enquanto isso, eu vou esperando a tela. Vão dando um ok se vocês já estiverem chegando, se já estiverem ouvindo, só para eu saber também se eu posso começar. Só botei lá e não sabia. Acho que até... Letícia deu ok, boa. Ótimo, vários ok. Beleza. Alguém lembra quem foi a aluna que perguntou sobre... Ah, foi a Bia. Ah, tá. Breno, tu vai ser, então, a pessoa que vai falar para a Bia a dúvida dela, a minha resposta. Posso contar contigo? Fala para ela que a janela é 30 a 60 dias, tá? Então, se uma pessoa faz o teste antes, né, desse período, ela pode ter um falso negativo, né? E aí ela tem que repetir depois de um tempo. Então, o sistema imunológico ele demora ali entre 30 a 60 dias para produzir anticorpos que sejam detectáveis no HIV. Conto contigo, Breno, para passar para ela. Ou qualquer outra pessoa, né? Se tiver alguém amigo da Bia aqui, fica à vontade. Eu não entrei por esse Então, vamos lá. Vamos para a nossa última aula, né? Botou aqui Telegram. Eu, particularmente, eu sou suspeita, né? Eu gosto muito desse tema. Ah, pessoal, eu não lembro se eu falei, mas aqui tem meu Instagram. É um Instagram profissional que eu tenho só para falar com os alunos e tal. Então, fiquem à vontade para, caso fique alguma dúvida depois, se quiser me acionar, fiquem à vontade para mandar por lá. E bora agora para a nossa última aula. Como eu falei, eu sou suspeita, eu adoro essa parte de ética, a parte de declaração de óbito, eu gosto muito. Eu acho que... Não à toa eu deixei ela para o final, né? Que é uma parte que eu gosto de falar para vocês. Eu acho que é legal porque não é simples, não é preto no branco, mas eu consigo guiar vocês para entender, né, qual alternativa assinalar, por exemplo, né? Então é por isso que eu acho que é bem legal, porque eu acho que ajuda muito vocês a responderem questões que antes vocês ficavam tipo, tá, eu tenho que usar o bom senso, mas será que tem alguma informação que eu não estou pensando? Então aqui vocês vão aprender a usar tanto o bom senso como também coisas mais práticas. Como que isso é cobrado no INEP, né? Ou seja, nas provas do Revalida e na prova do ENAMED, que o INEP é quem faz a prova. A maioria das questões tem um nível fácil, algumas chegam a ser moderadas, mas a maioria é fácil. Pouquíssimas difíceis, né? Então, nos últimos 5 anos, a gente só viu uma prova difícil, uma questão difícil mesmo, né? Ou seja, uma questão que só 25% das pessoas que fizeram acertaram. E aí, no ENAMED, né, o único que a gente tem, que foi o do ano passado, caiu tanto declaração de óbito quanto violência, né? Que são ambas coisas que caem aqui no nosso foco. Eu acho que vai. E já caiu no Revalida, então é importante saber, já que é a mesma banca, já caiu sigilo, abortamento e alguns outros casos específicos, né? Então eu vou abordar tudo isso aqui com vocês, mas eu vou abordar, gente, entrando no que é importante para a prova. Então não se preocupe que eu não vou passar 4 horas aqui falando para vocês de sigilo, abortamento e violência, tá? Então a gente vai olhar bem com viés de prova. E aqui, então, a gente tem, na partinha eu vou falar sobre declaração de óbito, então uma coisa legal também desse foco é que tem uma parte mais objetiva, então esse no começo, para a gente aquecer os motores, vamos falar de preenchimento da DO, e aí a gente anda nas partes mais relacionadas à ética mesmo, e bioética, falando então de violência, sigilo, e depois abortamento e outros casos específicos. Dá para usar o chat então, começando pela declaração de óbito, né? O que vocês precisam saber para a prova do ENAMED mesmo? Quem preenche e como se preenche as causas. Então, a gente sabe que a declaração de óbito é um ato médico, então o médico tem que preencher. Mas qual médico tem que preencher? É isso que vocês vão descobrir aqui. Então, o que é a DO, né? Um documento que comprova que uma pessoa foi a óbito, né? E ela é obrigatória para que um corpo seja sepultado. Então, por exemplo, o responsável, né, pelo paciente que foi a óbito, pega a declaração de óbito, leva num cartório, e lá no cartório eles detêm a declaração de óbito e entregam um atestado ali me ajudaria se eu tivesse o microfone que de falecimento, um nome específico para isso. Declaração... Eu não tenho microfone. Certificado de óbito, é isso. Então, eles levam a declaração de óbito para o cartório, e o cartório entrega para o paciente, para o filho do responsável, né, pelo óbito, entrega um certificado de óbito. E com esse certificado, a pessoa pode fazer
o sepultamento, né? Então, não é que a pessoa não vai levar a declaração de óbito para o corpo ser sepultado. Ela vai levar o certificado que foi entregado pelo certidão de óbito, é isso. A certidão que foi entregue pelo cartório. Pronto. E aí, ele é o documento base de informação sobre o SIM, né? Então, a ADO, ela vai ser feita em várias vias, uma delas fica retida lá na unidade de saúde, e esse serviço de saúde vai colocar isso, subir no SIM, que é o Sistema de Informação sobre Mortalidade. Por isso que a gente tem tantos dados sobre óbitos, né? Então, como toda pessoa que vai a óbito precisa de uma emissão da declaração de óbito, a gente tem pouquíssima subnotificação dos óbitos, óbvio, e assim a gente tem um sistema bem robusto de informação sobre os óbitos que acontecem no Brasil. Diferente das notificações, né? Que a gente tem muita subnotificação de doenças, né? Dos agravos, os óbitos não. Então é um sistema muito bom da gente olhar. E o preenchimento é um ato médico. Então, eu não vou dizer a palavra obrigatoriamente tem que ser preenchido por um médico, porque tem um caso só que a gente pode abrir essa exceção, que eu vou já explicar para vocês. Mas o preenchimento, idealmente, deve ser feito por um médico. E aí a gente entra na primeira parte aqui do que é mais importante vocês saberem, que é que médico deve preencher. Isso vai depender do que causou o óbito. Se eu estou diante de uma causa natural ou se eu estou diante do que a gente chama de causas externas. Causa natural é quando a causa da morte é uma doença ou estado mórbido. Não teve nenhuma violência, nenhum acidente envolvido. Causas externas são causas acidentais ou violentas. Então, entre as lesões provocadas por violências e acidentes, né? Então, seja violência mesmo, né? Homicídio ou um suicídio, por exemplo, né? Ou mesmo um acidente, né? Então, caiu e morreu, acidente. E uma morte suspeita, que você não sabe muito bem se foi... tem uma suspeita de haver um óbito ali por causa violenta, entra como causas externas também. E um ponto importante por vezes, a gente não sabe o que levou ao óbito. Não necessariamente isso faz ser uma causa externa, tá? Causa externa tem que ter indícios de que houve um óbito violento ou acidente. Se eu não sei, eu vou configurar como um óbito por causa indeterminada. Não é um óbito por causa externa. Guardem isso que vai ser importante já já. E é importante vocês saberem que independe do tempo que ocorreu entre o evento, né? Então, por exemplo, o acidente, por exemplo, e o óbito. Vou dar um exemplo. A gente tem um paciente que teve uma queda e ele ficou grave, foi internado, mas teve ali a internação por vários meses. E aí ele veio a óbito. Consegui, Brenda. A causa do óbito dele continua sendo o acidente, porque foi ele que disparou toda a sucessão de eventos que levou ao óbito desse paciente. Então, eu continuo considerando uma causa externa, por mais que tenha decorrido bastante tempo entre o evento, no caso o acidente, e o óbito dele. Isso é uma pegadinha que algumas bancas gostam de fazer. E aí, quem é que vai preencher? Para isso, eu tenho essa tabelinha que ajuda vocês a entenderem. De cara, aqui a última já é muito fácil. Causa acidental ou violenta. Se é uma causa acidental ou violenta, quem vai preencher é o IML. Então, já fica uma dica. Teve uma causa acidental ou violenta, eu nem preciso esquentar a cabeça. A gente ainda continua na discussão se pode ou não. Instituto Médico Legal, porque eles que estão preparados para fazer a autópsia, a biópsia que for necessária para isso. Mas tem uma observação, porque pode acontecer de na região, por exemplo, eu trabalho num município distante, não tem IML. Se isso acontecer, não é qualquer médico que vai fazer a declaração de óbito. Então, se eu estou numa região que não tem IML, vai ter um médico que vai ser designado como perito para essa finalidade, chama perito ad hoc. Então, esse médico vai ser designado pela justiça para fazer o preenchimento dessa declaração de óbito. Então, já tem aqui um possível cenário. Eu sou o médico do paciente, eu atendi ele, mas foi um óbito acidental. Não tem IML na cidade. Quem vai fazer esse preenchimento? Sou eu, já que eu sou o médico que está ali? Nesse caso, não, porque foi uma causa acidental ou violenta. Nesse caso, vai ser um perito designado para fazer esse preenchimento. Se tiver IML na cidade, é simples, só direciona para o IML. Tá, causa acidental ou violenta é simples, já podemos esquecer essa última linha aqui. Agora, para causa natural, aí tem várias particularidades. Então, eu posso ter uma causa natural que aconteceu no estabelecimento de saúde ou uma que aconteceu fora do estabelecimento de saúde. Se eu tenho, então, um paciente que estava internado ou estava ali no pronto-socorro, estava recebendo assistência e morreu,
essa é fácil também, né? O médico assistente vai fazer a declaração de óbito. Então, eu estou lá no meu pronto-socorro, estou atendendo o paciente, ele foi a óbito. Eu atendi ele, eu sei do que ele morreu. Eu vou fazer o preenchimento da declaração de óbito Só tem dele. para militar. Eu estou numa enfermaria, Não tem atendendo o para paciente. meu O caso. paciente morreu no meu plantão. Eu estava atendendo ele, vou fazer o preenchimento da declaração de óbito dele. Exatamente. Quando eu falo médico assistente, é o médico que prestou a assistência. Mas também pode ser uma pegadinha, às vezes não é o médico exato que prestou o atendimento. Então, eu poderia estar no serviço, no plantão, e aí o paciente morreu bem na passagem de plantão, por exemplo. Pode ser o outro médico a fazer a declaração de óbito? Pode. Então, os médicos de uma mesma equipe, pode ser que seja o médico que não exatamente atendeu aquele paciente. Isso não é um problema. A equipe como um todo que assistiu ao paciente vai fazer o preenchimento da declaração de óbito. Porque ele tem as informações necessárias, né? O médico que atendeu vai passar o caso para ele, ele tem o prontuário, ele consegue ter informações para fazer o preenchimento. Então, recapitulando, causa natural que aconteceu no estabelecimento de saúde é fácil. Teve assistência, o médico assistente vai fazer o preenchimento. A única exceção, nesse caso de causa natural, é que, às vezes, por mais que eu tenha prestado assistência, eu não consigo dizer por que o paciente morreu. Então, eu sei que não foi uma causa externa, porque se fosse causa externa, eu ia mandar para o IML. Continua sendo a causa natural, mas eu não consigo dizer o motivo do óbito. É uma causa indefinida. Nesse caso, se é uma causa desconhecida, eu vou fazer um encaminhamento para o Serviço de Verificação de Óbito, o SVO. Então, caso natural no estabelecimento de saúde, o médico assistente vai fazer o preenchimento, exceto se ele não conseguir dizer o que causou o óbito. Aí ele direciona para o SVO. O SVO tem médicos capacitados para esses casos, para identificar que as causas desconhecidas, desde que sejam causas naturais. Lembrando, causa externa, IML. Então, causa desconhecida, por causa natural, o médico assistente pode encaminhar para o SVO. Mas a gente pode ter um óbito que não aconteceu no estabelecimento de saúde. O paciente pode ter morrido na rua, pode ter morrido em casa. Então, como que a gente vai fazer nesse caso? Se foi um óbito com assistência médica, e aí um exemplo que as bancas amam é um paciente que morreu em casa, mas ele era assistido por um médico de família ou um médico outro que ia em domicílio fazer assistência. O médico não viu o paciente morrendo, ele não estava lá na hora do óbito, mas ele acompanhou esse paciente e claramente a questão traz no enunciado que ele morreu pela doença que ele era acompanhado. Ou seja, ele teve assistência, só não tinha um médico lá na hora do óbito dele. Nesse caso, então, se ele teve assistência médica para a doença que ele morreu, o médico assistente vai fazer a declaração de óbito. Então, um paciente há muito tempo já com a doença crônica, residia lá na casa dele, o médico ia domiciliar, fazia o acompanhamento normal e o paciente morreu. O médico, mesmo não tendo olhado o óbito acontecer, vai fazer a declaração de óbito. O que ele não pode fazer? Atestar o óbito sem ter visto o corpo. Ele tem que ir lá ver o corpo, ele não precisa ter visto o óbito acontecer, mas ele precisa se certificar de que o paciente realmente morreu. Viu o corpo, aí ele pode fazer a declaração de óbito. Então, o médico assistente vai fazer isso. Se ele não conseguir chegar ao diagnóstico, se ele não conseguir dizer do que aconteceu o óbito e continua sendo a causa natural, da mesma forma que a primeira linha, ele também vai encaminhar o SVO. Reforço, tem que ser causa natural. Então, eu não consigo dizer qual é o óbito, mas claramente não foi uma causa externa. Então, ele encaminha para o SVO. Tem indícios aqui suspeitos de que foi causa externa. Aí ele encaminha para o IML, tá? É essa a lógica. Então, ele pode fazer a declaração, exceto se ele não conseguir dizer do que foi. Aí ele encaminha para o SVO. Agora, e no caso de que aconteceu fora do estabelecimento de saúde e não teve assistência médica, né? Então, a gente tem o caso que o paciente não era acompanhado, morreu em casa ou morreu na rua e não foi uma causa externa, não tem nenhum indício de causa externa. Nesse caso, já é direcionado diretamente para o SVO. Então, o paciente morreu em casa, por exemplo, causa natural, não tinha assistência médica, o SVO que vai fazer o preenchimento da declaração de óbito. Agora, se não tiver SVO na cidade, então é um município que não tem SVO, quem que vai fazer essa declaração de óbito? Aqui a gente tem uma exceção, qualquer médico pode preencher a DO. Então, é essa situação, é um local sem assistência médica, o paciente morreu
em casa, na rua, não morreu num hospital, em nenhum estabelecimento de saúde. A gente iria encaminhar para a SVO, mas não tem SVO, não é toda a cidade que tem. Nesse caso, qualquer médico vai poder fazer o preenchimento. E aí, como que esse médico preenche? Se ele não consegue chegar ao diagnóstico, ele pode colocar como causa desconhecida. Aí ele tem esse aval para colocar isso. E, para finalizar, tem a possibilidade de o paciente morrer fora de um estabelecimento de saúde em uma localidade que não tem médico. Então, tipo assim, o UBS está sem médico, estão ainda procurando um médico para o UBS, não tem médico nenhum na região. É um caso bem peculiar, mas que acontece no Brasil. Esse é o único caso, o único contexto em que não é o médico que vai fazer o preenchimento. Então, o que vai acontecer é que o cartório de registro civil vai fazer o preenchimento. Então, o responsável pelo falecido, ele leva 2 testemunhas, comparece ao cartório, dizendo que a pessoa faleceu. Aí o próprio cartório vai fazer o preenchimento da declaração de óbito. Obviamente, não vai poder colocar os dados clínicos, porque não é o médico que está preenchendo, mas vai ter ali o registro de que esse óbito aconteceu. Então, essa é a única exceção. Antes de eu passar para as causas, me digam se fez sentido, se ficou alguma dúvida, para a gente fechar essa parte de quem preenche. O que eu mais quero que vocês lembrem é causa externa, IML. Causa natural, o médico assistente. Se ele não souber dizer do que aconteceu, por que o óbito aconteceu, SVO. Essa seria aqui a dica máxima, né? Mas eu quis entrar em mais detalhes aqui, né? Como falei para vocês. Se tiver tudo bem, a gente vai para a declaração, ou para a causa do óbito. Então, como preencher as causas do óbito na parte ali da declaração? É assim que funciona, é assim que aparece na DO, né? Então, a gente tem aqui algumas informações, né? Podem ignorar essa parte aqui de cima, que não é importante para a gente nesse momento. O que eu quero que vocês foquem é nessa parte aqui de baixo, né? Onde tem causas de morte. Então, aqui, a gente vai ter que preencher o que levou ao óbito desse paciente. E vocês estão vendo que a gente tem 2 partes, né? Ó, parte 1, parte 2. Na parte 1, a gente vai colocar a sucessão de eventos que levaram ao óbito do paciente. Então, a gente vai criar uma linha do tempo dizendo do que esse paciente adoeceu e o que foi surgindo para levar ao óbito desse paciente. Então, são várias causas de óbito que transformam, que viram uma sucessão de eventos que levou ao óbito do paciente. Mas a gente pode ter outras causas que não fazem parte dessa linha do tempo, alguma comorbidade, por exemplo, que esse paciente tinha, que pode ter contribuído para o óbito acontecer, mas não faz parte dessa linha do tempo. Também é legal ter isso na declaração de óbito, para isso que serve a parte 2. Então, na parte 1 é a linha do tempo, a sucessão de eventos. Na parte 2 entram outras condições que contribuíram, mas que não fazem parte dessa sucessão de eventos. E aí, como que a gente preenche, então, a parte 1? A parte 1, a gente, como falei, a gente vai fazer uma linha do tempo, e essa linha do tempo, ela vai, em termos temporais, cronológicos, de baixo para cima. Então, aqui na linha mais baixa, eu vou botar o que a gente chama de causa básica. É a causa que disparou a sucessão de eventos. Então, a gente começa por ela. Aí, depois, essa causa pode levar a uma causa intermediária, que pode levar a outra causa intermediária, que pode levar à causa final, a causa que levou realmente o óbito a acontecer. Essa causa final que eu apelidei, ela tem alguns nomes. Ela pode ser chamada causa imediata, causa mortis, tem um terceiro, causa direta. Então, a causa básica leva a causas intermediárias que levam a uma causa direta, imediata ou mortis. Essa sucessão de eventos tem que ser descrita dessa forma, de baixo para cima. A gente pode ter só uma causa intermediária ou nem ter causa intermediária, ela não é obrigatória. O que é obrigatório é a causa básica e a causa imediata. Então, se isso acontecer, né, então se a gente tiver, por exemplo, só uma causa intermediária, como que a gente faria? A gente preencheria na linha A causa imediata, na linha B a causa intermediária, e aí na linha C já viria a causa básica. É importante não deixar um espaço em branco aqui entre uma causa e outra, para evitar fraude, né? Alguém vir e escrever alguma coisa depois. Então, aí eu tiraria essa causa intermediária e colocaria a causa básica aqui na linha C. Ah, não tem causa intermediária, é só imediata e básica. Aí eu tiro as intermediárias e eu boto a causa básica já abaixo da causa imediata, na linha B. Então,
é assim que a gente vai preencher. E um ponto importante é para vocês terem cuidado com o que a gente chama de códigos lixo, os garbage codes. São códigos que não dizem nada, né? São super inespecíficos, geram um dado inútil para a vigilância, então nós devemos evitar usar eles em qualquer linha, mas é completamente proibido usar na causa básica. Exemplo clássico, parada cardiorrespiratória. Todo óbito termina em parada cardiorrespiratória. Então, eu não posso botar isso como uma causa aqui na minha declaração de óbito. Ele é muito inespecífico. Septicemia, outra coisa que é muito inespecífica. Então, eles categoricamente não podem ser usados como causa básica e eles devem ser usados com muita cautela nas outras causas, né? Inclusive, PCR não é para botar em nenhuma mesmo. Outro ponto. Aqui vocês estão vendo que a gente tem o tempo entre o início da doença e a morte. Então, a gente deve preencher essa área aqui, se a gente souber, né? Então, a causa básica era hipertensão e o paciente tinha hipertensão há 30 anos. Eu vou escrever hipertensão arterial sistêmica aqui e aqui eu vou colocar 30 anos. É assim para a gente ter certeza da cronologia. E o CID, né? Vocês estão vendo essa última linha aqui? Curiosamente, o CID não deve ser preenchido. Então, o médico que está preenchendo a DO não vai preencher o CID. Quem vai preencher o CID são as pessoas que cuidam lá do DataSUS. As pessoas que cuidam do sistema de informação sobre mortalidade, elas vão fazer essa inserção depois. Não é o médico que preenche a DO que vai colocar. Menos uma preocupação. E é isso. Vamos colocar na prática agora com a questãozinha, né? Uma questão do ENAMED de 2026, né? Então, questão recente. Então, olhem só. Aqui a gente tem uma médica de família, foi solicitada para preencher a DO de um paciente que ela acompanha regularmente na sua área adstrita. Então, olha só. Primeiro, entra num daqueles contextos, né? O contexto que as provas adoram. É um paciente que morreu em casa, mas ele tinha acompanhamento pela médica de família. Então, a gente já tem a pista aqui de que essa médica provavelmente é ela que vai fazer o preenchimento da DO. O paciente era hipertenso há 30 anos, tinha um histórico pessoal de AVE há 5 anos. Há 10 dias, ele apresentou um quadro gripal e há um dia teve agravamento dos sintomas respiratórios, com dispneia e cianose. Então, é um paciente que morreu ali, teve uma síndrome gripal e acabou tendo ali uma insuficiência respiratória, alguma coisa desse tipo que levou ele a falecer. E aí, a DO deve ser preenchida por quem? E aí, vamos lembrar, né? Aqui a gente tem, eu botei aqui uma DO para vocês, né? E aqui maior também, acho que essa aqui está melhor para ver, né? Então, aqui a gente tem, lembrando as 4 declarações, as 4 causas, né? E ele quer que a gente preencha tanto a parte 1 quanto a parte 2. Aí agora deixa eu voltar para cá para a gente poder ver de novo o enunciado. Então, a gente tem aqui histórico de hipertensão e um histórico de acidente vascular encefálico. Esses 2 históricos fazem parte da sucessão de eventos que levou ao óbito do paciente? Respondam como joinha para cima ou joinha para baixo para mim. Então, recapitulando. Deixa eu voltar aqui para vocês poderem ler. O AVE e a hipertensão fazem parte da sucessão de eventos que levou ao óbito do paciente ou entra só como outros diagnósticos que podem auxiliar ali? Exatamente. Joinhas para baixo. É isso mesmo. Não entra como a sucessão de eventos que levou ao óbito. Então, eles não vão entrar aqui na minha parte 1. Eles vão na parte 2. Então, assim eu já consigo tirar algumas alternativas. A fala para botar hipertensão. Não é para entrar aqui, ela vai entrar na parte 2. A B não fala nada disso, ela traz certinho. AVE e hipertensão na parte 2. Então, a B está ok. A C, ela traz também na parte 2 AVE e hipertensão. Está ok aqui também. E na D, eles trazem aqui na parte 1. Então, está aqui no C, hipertensão e AVE. Então, a D e a A eu já posso tirar com essa informação. Outra coisa que ele cobra de mim é quem deve preencher. Então, a gente tem uma falando que é o IML, mas a gente tem um óbito aqui por causa natural. Só por essa informação eu já tirava a também. A gente tem o SVO, e aí imagino que muitos ficaram na dúvida dessa, né? Tipo, a médica não viu o paciente morrer. Será que eu não tenho que encaminhar para o SVO? E se tivesse sido, né, alguma outra causa? Mas a questão deixa claro que a médica acompanha e que ele morreu ali de algo que aconteceu no acompanhamento dela, né? Então, a gente teria um preenchimento sendo feito pela médica e não pelo SVO. Então, eu já ficaria mais pela alternativa B do que pela alternativa D. E aí, o SAMU entra aqui também, né? Ele nem fala para mim que o SAMU atendeu.
Então, eu não pensaria no SAMU até por conta disso, mas, né, de qualquer forma, a médica de família estava atendendo esse paciente, ela era a médica assistente dele. Então, eu ainda iria mais pela B. Mas, por desencargo, vamos ver as causas, né, que é outra coisa que a gente precisa colocar. Então, é um paciente que, muito provavelmente, ele teve aqui, então, uma síndrome gripal, né, que levou ele a ter uma pneumonia e uma insuficiência respiratória. Então, vamos procurar alguma coisa nesse sentido. A gente já viu que não pode ser, e nem a D, porque eles traziam a hipertensão, então vamos ver a B e a C. A C fala que ele teve uma insuficiência respiratória aguda, que levou a uma pneumonia, que levou a uma síndrome gripal, porque ele inverteu a sucessão de eventos. Então, essa C está errada por essa inversão. Vamos sempre lembrar que a sucessão de eventos tem que ir de baixo para cima. Então, na linha A, eu vou botar a causa direta. A minha causa básica, que é a que disparou a sucessão de eventos, ela vai estar o mais baixo possível. Como eu só tenho 3 informações aqui, né, então 3 causas, só tem uma intermediária, a minha básica vai estar na C. Então, o que eu preciso é o que consta na B. Uma síndrome gripal, na linha C, que levou a uma pneumonia, que levou a uma insuficiência respiratória aguda grave. Então, aqui a gente fecharia com a alternativa B. E aí ele traz o AVE e a hipertensão como outras causas, né, que podem ter auxiliado, mas que não faziam parte da sucessão de eventos. E aí a gente realmente finalizava com a alternativa B. Fechou? DO feita, vamos agora para a violência, que também caiu já na prova do ENAMED, né? Então, como que é cobrado pelo INEP? Eles vão cobrar a conduta, seja a conduta coletiva, por exemplo, notificação, seja a conduta individual, por exemplo, se for uma violência sexual, as profilaxias, né, esse tipo de coisa, e conduta intersetorial também, se necessário envolver outros setores, além da saúde. Por exemplo, envolver o Conselho do Idoso, envolver assistência social, outros setores para fora da saúde. E aqui eles também cobram a caracterização da violência. Por exemplo, caracterizar como negligência. Então, eu vou trazer aqui para vocês esses conceitos ali de diferentes tipos de violência, para vocês não ficarem perdidos, né? Então, começando pela natureza da violência. Então, a gente tem natureza e tipo. Natureza é a forma que a violência é feita. Então, a gente tem a violência física, né? É óbvio, né? Tapa, murro, etc. Violência sexual, né? E aqui entra tanto o estupro, como também outras que vocês podem não lembrar às vezes. Assédio sexual já entra como violência sexual. Exploração sexual, pedofilia também, tudo entra como violência sexual. Tem a violência psicológica, né? Que entra aqui, então, discriminação, humilhação, assédio moral e bullying. Violência financeira, que é muito comum na violência doméstica. Então, é a retenção de objetos, a retenção de bens e de valores de uma pessoa. Então, o caso clássico, né? Uma mulher que sofre violência doméstica do marido. Essa mulher, muitas das vezes, ela não vai ter acesso a dinheiro, tudo que ela precisa comprar, ela precisa pedir para o marido o dinheiro para ela. Então, ela acaba que fica refém ali realmente, sem poder sair daquela situação, porque ela não tem lugar para morar, a casa está no nome do marido, não tem como comer no dia seguinte se ela sair de casa, né? Então, essa violência financeira é um tipo de natureza de violência. E para finalizar, a negligência, que já foi cobrada na prova do ENAMED, né? Então, o que é negligência? É quando eu deixo de prover a necessidade e o cuidado básico de uma pessoa que depende de mim para isso. Então, por exemplo, eu sou mãe de uma criança, essa minha criança depende de mim. Então, se eu sou negligente, se eu deixo de oferecer alimentação, cuidados básicos, né, higiene, etc., eu estou sendo negligente com essa pessoa. O idoso, né? Eu sou a cuidadora principal de um idoso que tem Alzheimer, por exemplo. Se eu deixo de oferecer os cuidados que ele precisa, eu estou sendo negligente. Então, aqui, um outro exemplo que não é tão clássico, uma criança que se queimou com a panela, que estava no fogão, por exemplo, deixar de vacinar uma criança, tudo isso vai ser considerado como negligência, né? Deixar de vacinar a criança, óbvio, de uma vacina que ela precisava tomar e que estava no PNI, né? Que é o nosso programa de imunização. Outro tipo de violência que eu quero trazer para vocês, que muitos não conhecem, é a violência institucional, que, como o próprio nome já diz, é uma violência que é causada por uma instituição. Óbvio que não é o hospital que está causando a violência, né? A estrutura do hospital como um todo, e aí entra, claro, os profissionais, as pessoas que trabalham lá.
Então, acaba que a instituição como um todo está causando a violência, porque não é uma coisa individual de um profissional, por exemplo, apenas. Então, é uma violência de qualquer natureza, né? Pode ser física, qualquer uma delas, praticada por agentes públicos ou trabalhadores de instituições quando eles estão exercendo a função deles. E muitas das vezes a violência institucional ela é enraizada mesmo naquele serviço. Então, não é uma coisa individual daquele profissional, tipo, esse profissional é racista. Não. Geralmente é uma coisa que é institucionalizada mesmo. Óbvio, cada pessoa individualmente precisa responder pelos seus atos, né, seus atos de violência, mas a instituição como um todo tem que ser responsabilizada também. E aí, exemplos de algumas instituições que podem praticar violência. Polícia, hospital, escola, instituição de longa permanência de idosos, que são as casas de repouso, todas elas podem causar, né, algum tipo de violência. A polícia, por exemplo, um clássico, uma mulher que sofreu violência sexual chega na polícia para fazer o boletim de ocorrência e lá ela sofre uma outra violência, revivendo ali a violência que ela acabou de sofrer, né? Então, o policial desmerece o que ela está trazendo, fala para ela que o que ela está trazendo não é verdade, deixa de fazer o boletim, isso é uma violência institucional que está acontecendo ali. E a LPI, uma instituição de longa permanência de idosos que não faz ali, tem o idoso acamado e não faz a troca de decúbito no tempo correto. Isso é uma negligência e é uma violência institucional, que é uma natureza de violência que está acontecendo ali numa instituição. Então, muita atenção à negligência de idosos na ILPI ou hospitais, né? Então, o isolamento excessivo do idoso, contenção física e lesões por pressão, que é esse exemplo que eu dei da úlcera por pressão, quando a gente não faz o decúbito, né? A mudança de decúbito. E aí, eu trouxe também alguns hot points de tipos de violência, né? Então, a gente tem a violência doméstica, a violência contra a criança e adolescente. Eu trouxe alguns pontos importantes para cada uma delas. Então, da violência doméstica, o que eu quero que vocês lembrem? Primeira coisa, conduta. A gente tem que acolher, registrar no prontuário, né? Notificar, e aqui é a notificação feita para vigilância, né? A notificação, porque violência é um agravo de notificação compulsória. E a gente pode e deve orientar a rede de apoio e um plano de segurança sem forçar a separação da mulher, se ela não estiver preparada, né? Então, eu não vou de cara falar que ela tem que se separar do marido. O que eu vou falar é, vamos pensar em uma rede de apoio e um plano para caso a senhora precise sair de casa. Então, eu não estou falando, ó, saia de casa, não é isso. Eu estou começando a fazer a mulher a raciocinar em estratégias de fuga caso ela necessite. Então, se ela começa a ver que o marido está ficando mais violento, ela já tem uma estratégia, ela tem uma rede de apoio, um lugar que ela pode ir. Então, é pensar nessas formas, assim, inclusive financeiras, formas de guardar um dinheiro em algum lugar, estratégias para ela sair da situação quando dispara nela o entendimento de que ela precisa sair da situação, porque ela precisa entender isso também. Outro ponto importante da violência doméstica é que a violência patrimonial ou financeira e a violência psicológica são bem comuns nesse contexto, né? Inclusive por conta da violência psicológica, que muitas das vezes a mulher nem percebe que está num contexto de violência. E aí essa conversa do profissional de saúde cuidadosa, trazendo elementos devagar, é importante nisso também. Na violência contra criança e adolescente, o que eu quero deixar bem claro aqui para vocês é comunicar o conselho tutelar, então a gente tem esse dever de comunicar o conselho. É claro que não é muito preto no branco também, né? Tipo, na vida real, se é uma negligência que eu vejo que não é mais por vulnerabilidade do que por não querer, a gente pode tentar achar outras formas, envolver a assistência social, por exemplo, antes de comunicar o conselho tutelar, né? Então, não é uma coisa preto no branco também, mas a gente tem um respaldo aqui para comunicar o conselho tutelar em casos de violência, tá? Aqui, situações também como evasão hospitalar, por iniciativa dos pais sem alta médica, recusa de tratamento essencial, vacina, coisas relacionadas à saúde podem ser consideradas negligência também, tá? Então, isso aqui tem que ser comunicado ao conselho tutelar se necessário. Na violência sexual, o que eu quero que vocês guardem é que a gente tem que fazer medidas imediatas, tipo anticoncepção, profilaxia, e o médico precisa fazer o atendimento integral do paciente e a notificação deve ser compulsória. A gente não vai exigir BO, então eu vou atender o paciente que sofreu violência
sem falar para ela, ó, primeiro tem que abrir um BO, tem que denunciar, só aí que eu vou te atender. Não, eu vou atender independente de tudo. Eu falo para ela que ela tem o direito de fazer uma denúncia, o direito de abrir um BO, mas é um direito, não é um dever, não é uma obrigação. Então, isso que eu quero que vocês guardem da violência sexual. Para todas as violências, eu quero lembrar de notificar a vigilância epidemiológica, né? Então, para as violências domésticas e outras violências, a notificação é semanal, prazo de uma semana. Violência sexual e tentativa de suicídio, a notificação é imediata, em até 24 horas de quando o caso chega para a gente. Ou seja, violência sexual e tentativa de suicídio é imediata, todas as outras são semanais, né? Porque aqui entra outras violências, né? Então, todas as violências vão ser de notificação compulsória. Outra coisa que é importante é o atendimento multiprofissional e um cuidado intersetorial. Então, se necessário, trazer outros setores para a conversa, como a assistência social também. Não confunda, então, que o boletim de ocorrência é um direito da vítima, não é um dever, e essa notificação compulsória não é uma denúncia policial, é uma notificação para a saúde, então é obrigação da gente fazer. Inclusive, se a paciente traz como uma questão que ela tem receio, né, de acontecer, sei lá, do marido saber que ela denunciou, porque eu vou notificar, a gente precisa tranquilizar ela que a notificação não é pública, essa notificação ela é só para vigilância, não sai dali, e que ninguém vai descobrir que ela fez, que ela falou sobre isso numa consulta, fica ali com esse sigilo ali na vigilância. Na verdade, eu sou obrigada a fazer notificação, né? Então, eu posso falar isso para a paciente também, que eu não tenho escolha, né? Eu preciso notificar, mas que ela pode ficar tranquila. Vamos ver isso aqui na questão, né? Então, a gente tem uma CS de um OBS que relata, durante a reunião da equipe, a preocupação com os idosos de uma ILPI no território. Na última visita, ela observou que na instituição tinha 38 idosos vivendo no isolamento excessivo, a maioria sem vínculo familiar ativo e sofrendo constantes agressões dos funcionários. Ela fala que tinha sinais de contenção física e presença de lesão por pressão. E aí, o que a gente tem que fazer? Nesse caso, a gente fica ali pensando, é tão grave ao ponto de eu já ter que denunciar? É melhor eu acionar a assistência social? É um negócio que a gente fica meio em cima do muro sem saber exatamente o que fazer. Pode ser um ou outro. Então, o que a gente vai fazer nesses casos? A gente tem que ler cada alternativa e tirar as alternativas que têm coisas incorretas. É esse o caminho nesse caso, que não é preto no branco, que a gente fica meio em cima do muro. Então, a primeira fala para formalizar uma denúncia ao Conselho Municipal do Idoso, considerando que situações como contenção e úlcera por pressão podem acontecer em ambientes de institucionalização e não requerem intervenção clínica imediata. Então, aqui eu já tiro, porque requer intervenção clínica sim. Ele está dizendo que não é sério, né? Isso pode acontecer em qualquer lugar. Não. Tem coisas a serem feitas para evitar que a úlcera por pressão, por exemplo, aconteça. Então, de cara, eu já tiro essa. Além disso, o Conselho Municipal, tipo, tudo bem eu falar para o Conselho Municipal, mas ele está trazendo como uma coisa que não é muito séria, né? Então, eu vou só avisar o Conselho, não vou denunciar a polícia, não vou denunciar nada. Talvez fizesse mais sentido formalizar uma denúncia de verdade, né? Mas, nesse caso, então, a gente já sabe que A não é correto. A B fala para dar apoio clínico para os casos, como de lesão por pressão e agitação psicomotora, sugerindo adequação na rotina assistencial, respeitando a autonomia da ILPI. Mas, gente, a gente está vendo coisas aqui que não são só clínicas. Tem questões de contenção, tem questões de isolamento excessivo, então não me parece ser a melhor opção. Vamos ver outras alternativas, porque também esse negócio de falar da autonomia da ILPI eu não gostei. A C fala: articular uma ação intersetorial com órgãos do controle social, notificação compulsória da violência e um plano de ação conjunta com a equipe da ILPI. Então, o que ele está me falando? Ele está me falando que eu vou fazer a parte clínica, eu vou notificar para a vigilância, e em termos de uma ação mais séria, que talvez tenha uma denúncia ou algo do tipo, ele está articulando uma ação com os órgãos de controle social, e ele está fazendo isso de uma forma um pouco mais genérica. Então, eu fico mais tranquila de marcar essa, porque ele não falou nenhum órgão específico, ele falou órgãos do controle social. Então, eu já fico, pode ser qualquer órgão, né? Então, ele vai trazer aqui algum órgão bom. Então, eu já fico achando que essa aqui é uma boa para marcar, porque não tem nada incorreto nela. Então, eu estou acionando alguém para olhar para essa parte mais crítica da coisa, eu estou fazendo a parte de um plano de ação clínico com a ILPI, e eu estou fazendo a notificação de vigilância. A D fala para eu fazer reuniões quinzenais com a ILPI para educação permanente,
sem envolver outras instituições legais ou sociais. E aí eu já não gosto dessa. Realmente, a gente vai, então, para a alternativa C como sendo a melhor resposta. Então, ficamos com a C mesmo para essa questão. Então, a dica final que eu quero dar é, se eu estou diante de uma questão que eu olho para o contexto e eu fico meio na dúvida, tipo, eu tenho que fazer uma ação mais drástica, ou uma ação mais conservadora. Se eu fico um pouco na dúvida, vai para as alternativas e já tira as que têm coisa errada, as que vocês têm certeza que não são a correta. Isso vai ajudar vocês a terem mais clareza na hora. Sigilo, então, nossa parte 3 aqui, para falar sobre sigilo. Então, como que é cobrado pelo INEP, né? Então, aqui a gente vai ter o que é permitido e como que é permitido esse sigilo. Por exemplo, na parte de grupos de aplicativo para discussão de casos, isso foi uma questão que não foi fácil, porque trouxe aqui uma particularidade, né? Então, grupo de WhatsApp, por exemplo, para discussão de caso. Vamos falar sobre isso. E sigilo na consulta de adolescente, que eu sei que é uma coisa que muita gente tem dúvida, então eu trago aqui bem passo a passo do que fazer para vocês responderem as questões. Então, quando que um médico pode quebrar um sigilo? Quais são as situações? O que diz o Código de Ética Médica? Ele fala assim, por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito. É meio genérico, né? Motivo justo, dever legal, consentimento até vai, né? Mas motivo justo, dever legal é muito genérico, né? Então fica meio não é muito preto no branco como qualquer coisa em ética, né? Mas traduzindo, o que seriam esses motivos justos, dever legal, etc. Motivo justo é quando o que o paciente traz na consulta pode levar um risco a ele ou a terceiros. Aí eu tenho um motivo justo para quebrar um sigilo da consulta. Um dever legal seria uma notificação, por exemplo, então, querendo ou não, eu estou meio que quebrando o sigilo da consulta, ainda que para vigilância, né? Mas eu estou quebrando o sigilo. Então, a notificação epidemiológica seria um dever legal. Quando eu preciso notificar as autoridades competentes, então, eu estou numa violência grave e eu tenho que notificar o conselho tutelar, por exemplo. Eu estou notificando uma autoridade competente, estou quebrando sigilo. Então, isso é um dever legal também. E não deixa de ser um motivo justo, né? Porque está causando risco ali a um paciente. E o consentimento por escrito é quando o paciente consente por escrito que eu posso quebrar o sigilo. E um bom exemplo é quando eu tenho um atestado, que eu vou fazer um atestado para o paciente, e ele pede para eu colocar o CID. Não é obrigatório ter CID no atestado, as empresas não deveriam poder elas não deveriam exigir o CID, mas às vezes elas exigem e o paciente fala, não, bota o CID logo, não quero ter esse trabalho, pode botar, não me importo. Aí a gente pode colocar para facilitar a vida do paciente, mas ele tem que dar o consentimento de que ele está ok com essa quebra de sigilo, porque eu estou escrevendo ali a doença que ele tem no papel, né? E aí, no próprio atestado, tem uma área embaixo que tem uma assinatura dele dando consentimento para a quebra do sigilo. Isso é um exemplo, né, clássico de consentimento por escrito de uma quebra de sigilo. Agora, com relação ao atendimento de adolescentes, o que a gente vai fazer? Então, em primeiro lugar, se o adolescente ele está orientado, ele tem uma capacidade de discernimento e ele é maior do que 14 anos, então se for um adolescente com menos de 14, já estou autorizada a quebrar sigilo, né? Mas se ele tem mais de 14 anos, aí eu tenho que ver caso a caso. Então, menos de 14 anos, quebra sigilo, para a gente falar as coisas para os pais, para os responsáveis, normal. Mais de 14 anos, eu posso ver caso a caso. É um adolescente que ele tem discernimento, ele está orientado, ele não tem nenhuma doença, por exemplo, que tire o discernimento dele. Se é um adolescente que eu vejo que ele tem essa capacidade de discernimento, que, de novo, não é preto no branco, né? Se eu observo isso, de modo geral, eu mantenho o sigilo. Mas tem exceções, claro, né? Da mesma forma que para o adulto eu posso quebrar sigilo, eu também posso quebrar um sigilo para um adolescente orientado e com capacidade de discernimento, né? Então, os mesmos lá, motivo justo, etc., mesma coisa. Mas para o adolescente tem algumas outras coisas, outros contextos, que eu também vou poder quebrar o sigilo para os responsáveis, no caso, né? Então, eu vou ter mais cuidado e mais possibilidade de quebra de sigilo, já que eu não estou diante de um adulto. Então, guardem o seguinte, de modo geral, nas provas de residência, a banca vai querer que vocês vão ali no sentido de manter o sigilo com o adolescente. Geralmente é esse o caminho. Mas eu quero que vocês guardem as exceções. Então, vamos lá. Algumas que vocês podem ter dúvidas. Um adolescente, óbvio, maior que 14 anos, que está buscando um método contraceptivo, seja de uso contínuo, seja de emergência. Então, o adolescente chega para mim,
Ó, ontem transei sem camisinha, quero contra uma pílula do dia seguinte. É para eu manter o sigilo? Sim. Pode parecer estranho, mas é para manter o sigilo, sim. Ela não está grávida, não tem um risco para ela. A gente pode fazer tranquilamente essa pílula do dia seguinte. Então, a gente pode sim fazer manter esse sigilo. Mesma coisa, método contraceptivo. Inclusive, só dela estar vindo atrás de um método contraceptivo já mostra que ela tem essa maturidade. Ou ele, né? Então, a gente pode sim manter o sigilo. Aliás, deve manter o sigilo. Agora, eu tenho um adolescente, mais de 14 anos, né? De novo, se for menos, já era para quebrar mesmo, né? Maior de 14 anos, com suspeita de gravidez. Não está grávida ainda, suspeita. A priori, vamos manter o sigilo. Agora, se ela estiver grávida, aí a gente quebra o sigilo, né? Primeiro porque vão descobrir, né? Vai aparecer. Segundo que é uma gravidez de risco, né? Adolescente grávida, a gente precisa, tem toda a complexidade envolvida, precisa envolver os responsáveis dela, sim. Então, gravidez na adolescência é motivo de quebra de sigilo. Qual que é o ponto que as provas gostam de cobrar? Primeiro, a gente tenta combinar o momento para a própria adolescente contar para os pais ou responsáveis. Não é, a gravidez na adolescência não é também um risco imediato, né? Ela não vai morrer amanhã por causa disso, nem nada disso. Então, a gente pode tentar pactuar isso com a adolescente. Vamos contar para os pais, vamos combinar de você contar. Se ela não contar, a gente quebra o sigilo. Então, primeiro tenta ela fazer isso porque vai ser melhor para todo mundo, para ela, para mim, para os pais. Depois, se não, a gente quebra o sigilo, tá? Então, isso eu sei que muitos de vocês costumam ter dúvida. E a pegadinha é, se não é gravidez ainda, é só suspeita, mantém o sigilo. Virou gravidez, aí a gente quebra. Situação de risco clínico grave, então, quebra de sigilo com toda certeza. Por exemplo, um adolescente tem diabetes mellitus tipo 1, que não está fazendo uso da insulina. Tem que quebrar o sigilo, sim. E, para finalizar, uso esporádico de drogas. Então, o uso de drogas é um que dá dúvida mesmo. Então, o que a gente vai fazer? Se é um uso esporádico de drogas, se é algo brando, algo que não está levando a um risco para o paciente, de modo geral, a gente mantém o sigilo. Isso, inclusive, a SBP fala, a Sociedade Brasileira de Pediatria traz exatamente isso que eu falei para vocês. Então, se eu não estou vendo ali uma dependência, se ele está só experimentando, e eu vejo que não tem um risco, mantenha o sigilo. Se eu começo a ver dependência, começo a ver drogas mais pesadas, começo a ver que está virando um problema, aí a gente quebra o sigilo sim, tá? Para finalizar a parte do sigilo, a gente tem uso de grupos de aplicativo para discussão de caso clínico, né? Então, o grupo do WhatsApp, por exemplo. Então, eles, em primeiro lugar, eles podem existir? Podem existir, mas tem 3 condições para esse grupo existir. Então, ou seja, basicamente, o que é sensível nisso? A gente pode ter um grupo da turma, por exemplo, e mandar casos nesse grupo da turma. Pode? Não pode. A gente precisa ter um grupo específico para isso. Porque imagina, eu boto lá no grupo da turma que tem 50 pessoas, 60 pessoas, não é todo mundo envolvido nesse caso. Às vezes tem gente que nem é médica ali também. Isso pode virar uma quebra de sigilo inadequada. Então, o que a gente precisa ter? Primeiro, um público restrito. O grupo vai ter só médicos. Então, se tem, por exemplo, companheiro de alguém ali que não é médico, já não poderia falar nada de caso que aconteceu. Então, tem que ter médicos inscritos no CRM. Então, tem que ser médicos ativos. Então, se tem algum médico que não está ativo também no grupo da turma, já não pode. Próximo, a finalidade do grupo deve ser exclusiva para isso. Então, o grupo, ele é um grupo para discussão de caso clínico ou questões científicas. Se é um grupo específico para isso, os casos podem ser discutidos ali. Então, não pode ser um grupo da turma normal, que a gente usa para montar o churrasco da turma, as festas de todo ano, e aí a gente aproveita para falar de pacientes. Não pode. E para finalizar, o sigilo absoluto, óbvio, né? Então, todas as informações ali são confidenciais e não podem sair do limite do grupo, né? E não tem nenhuma autorização, necessidade de autorização expressa pelo paciente. A gente pode sim fazer isso desde que siga essas 3 regras, né? Então, sigilo, a finalidade exclusiva do grupo e no grupo ter apenas médicos ativos com CRM ativo. Vocês sabiam disso? Então, muito cuidado, né? Que eu tenho certeza que vocês têm um grupo de turma, né? Então, quando vocês formarem, muito cuidado com o que vocês vão colocar nesse grupo depois. Me digam aí se vocês sabiam disso. E já caiu em prova da ENAMED, tá? Então é importante saber. E aí a gente finaliza aqui com abortamento e alguns casos específicos. Então, o que vocês precisam saber acerca do abortamento e dos casos, né? Então, questões querem saber qual deve ser a ação do médico
diante desses casos. Então, eles vão trazer um contexto e querem saber o que o médico tem que fazer. Parecido com aquela questão que eu já trouxe para vocês da violência, que falava, tem que notificar, tem que fazer não sei o quê, naquele mesmo modelo. Então, no abortamento, tem que saber qual é o papel do médico, no caso da paciente desejar fazer o procedimento, e é um procedimento que não é previsto em lei. Pais ou responsáveis que não querem vacinar a criança também, o que tem que fazer? Casos de testemunhas de Jeová e transfusão de sangue, idosos e o princípio da autonomia do idoso. Então, em primeiro lugar, vamos falar do abortamento, né? Então, quando que o abortamento é previsto em lei? Quando que a gente pode fazer de forma legal? Então, se a gravidez for resultante de um estupro, uma gravidez que tem um risco de morte para a gestante, ou um feto anencéfalo, né? Porque o anencéfalo não tem possibilidade de vida, então ele vai nascer, pode até viver por um certo tempo, mas vai morrer. Então, já que a gente sabe que o feto anencéfalo vai virar um bebê que vai morrer, pode já tirar esse sofrimento da gestação da mãe, né? E pode fazer o abortamento anteriormente. Mesmo no caso de um aborto que não seja legal, né? Isso foi exatamente o que a prova cobrou. Mesmo nesses casos que o aborto não é legal, o médico tem algumas obrigações assistenciais. Então, digamos que uma paciente chegou para mim dizendo que quer um abortamento e ela não tem abortamento legal, eu tenho algumas coisas a fazer. Ou no caso de uma paciente que chegou para mim tendo feito um abortamento que não estava previsto em lei. Então, ela chegou para mim com consequências do abortamento e eu tenho que prestar assistência para ela sem julgamentos. Então, o que é meu dever como médico para essa paciente que chega para mim ou com um abortamento que não é legal ou com um desejo de fazer um abortamento? Em primeiro lugar, um acolhimento sem julgamento. Então, o profissional deve sim ouvir as angústias da paciente de forma empática e técnica. Ele tem que dar informação clínica, então é dever do médico informar sobre os riscos de um procedimento inseguro para essa paciente que deseja fazer o procedimento, né? Então, a gente tem que explicar de forma técnica, não é para eu falar o que ela deve ou o que ela não deve fazer, é para eu explicar, ao fazer um procedimento desses numa clínica que não é legal, etc., tem risco disso, risco daquilo e risco disso. No caso, infecção, hemorragia, etc., tem risco de morte sem gerar um pavor desnecessário. Aqui a ideia é ser técnico, explicar o que ela precisa saber. Alguém quer tirar alguma dúvida? Eu vi uma voz. Não? Tá. Vou desativar teu som, então. Mas qualquer coisa, gritem aí. Outra coisa, continuidade do cuidado. O médico deve orientar a paciente a retornar se ela tiver sinais de alerta. Então, por mais que seja um paciente que não tem ali o direito de fazer o abortamento legal, mas ela me demonstra o desejo de fazer esse abortamento, eu não vou dizer que ela tem que fazer ou não, eu vou acolher, dizer para ela os pontos negativos, né, os riscos que ela tem de um procedimento inseguro, e o mais importante é explicar para ela quais são os sinais de alerta. Eu vou falar, olha, não é um procedimento legal, mas se a senhora vier a fazer, eu preciso que a senhora fique alerta a dor abdominal intensa, febre, sangramento excessivo. Se a senhora acabar fazendo um procedimento desses e sentir um desses sintomas, é essencial que a senhora procure um serviço de saúde. E aí, isso garante que ela não vai sofrer uma complicação grave por medo de uma punição. Então, a gente fala para ela, a senhora vai ser atendida e a senhora precisa buscar um serviço de saúde, senão tem risco de morte. Então, isso é a ação que o médico deve fazer, e eu acho que muitos de vocês devem ter dúvidas, porque se é um procedimento ilegal que ela vai fazer, muitos podem pensar, não, eu preciso falar para ela não fazer, ou eu preciso denunciar. Não, a gente não vai denunciar e a gente não vai falar o que ela tem ou não tem que fazer. A gente vai trazer o aspecto técnico da coisa. Outro caso específico, pais que não querem vacinar os filhos, isso é considerado negligência, como a gente viu. Em termos de ações, a gente vai acionar o Conselho Tutelar imediatamente e vamos vacinar a criança, sim. Então, é obrigatória, isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente, é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pela autoridade sanitária. Então, tudo que está no PNI, o Programa Nacional de Imunização, no calendário da criança, precisa ser feito, e a gente vai fazer mesmo que os pais não queiram. E, inclusive, acionando o Conselho Tutelar. Agora, com relação aos testemunhas de Jeová, então, só para dar um contexto, né, então, para a religião dos testemunhas de Jeová, a transfusão de sangue não é aceita, ela é considerada um pecado e é uma coisa séria, tá? Eles são, inclusive, tirados
do convívio com familiares até se fizer uma transfusão de sangue. Então, eles consideram um pecado, a pessoa vai ser tirada da comunidade dela, então é um negócio sério, né, para essa população. Ponto que pode ser de dúvida, transplante de órgão pode, então o que não pode é transfusão de sangue. Transplante de órgão, tá, transplantar um rim, isso não tem problema, pode fazer. Transfusão de sangue que não é aceita. Então, o que a gente precisa fazer como médico, né? Então, aqui eu trouxe só para tirar a dúvida o que era previsto em lei antes de 2019, porque em 2019 a gente teve aqui uma nova resolução que falou sobre isso. Então, antes era muito simplório, só falava que se não tiver risco iminente de vida, o médico deve respeitar a vontade, se tiver risco iminente de vida, o médico praticará a transfusão de sangue. Perigo de vida quer dizer, né? Ou seja, risco iminente de morte, né, no caso. E aí, era basicamente isso. Era bem direto ao ponto. No caso, atualmente, eles abriram aqui para mais possibilidades e foram mais específicos, né? Então, em primeiro lugar, é assegurável ao paciente maior de idade, capaz, lúcido, orientado, consciente, etc., no momento da decisão, o direito a uma recusa terapêutica proposta. Isso vale para qualquer pessoa. Então, se é uma pessoa adulta que está orientada, consciente, lúcida, ela pode falar, ó, não quero a transfusão de sangue. Não tem problema nenhum. E a gente vai ter que acatar isso. Autonomia do paciente. Mas se eu tenho uma situação de risco relevante à saúde, o médico não deve aceitar a recusa terapêutica se for um paciente menor de idade ou um adulto sem o pleno uso das suas faculdades mentais. Então, um idoso com Alzheimer, por exemplo, é um adulto, mas ele está com Alzheimer. E aí a família vem e fala, ó, não pode fazer transfusão porque ele é testemunho de Jeová. Ou mesma coisa para uma criança, é uma criança, e aí a família vem e fala isso. Se a não transfusão de sangue causar um risco relevante para a saúde, o médico não vai aceitar a recusa terapêutica. Ele vai sim fazer a transfusão de sangue. Então, nesses casos de uma pessoa sem estar lúcida, orientada, etc., ou uma criança, nesse caso a gente não vai escutar o que o responsável pelo paciente quer, a gente vai sim fazer a transfusão de sangue nesse caso de situação de risco relevante à saúde. Se tem outra possibilidade, tem outro tratamento tão bom quanto, tudo bem, não tem problema nenhum, mas nesses casos a gente vai fazer sim. Sétimo parágrafo lá da resolução fala que é direito do médico a objeção de consciência nessa recusa terapêutica. Então, o paciente se recusa, nesse primeiro caso aqui, o paciente se recusa, mas eu sei que isso vai causar a morte do paciente e eu me recuso a estar atendendo esse paciente com essa situação. Eu posso me recusar desde que tenha outro médico disponível para fazer o atendimento. Então, eu tenho que transferir esse paciente e ele não pode ficar sem atendimento enquanto eu não transferir esse paciente. Mas eu tenho esse direito de recusar atender ele. E para finalizar, que eu acho que é o mais importante, em situações de urgência e emergência, com risco de perigo de morte, então risco iminente de morte, o médico deve adotar todas as medidas necessárias e reconhecidas para preservar a vida do paciente. Ou seja, se é um paciente que está lúcido orientado, de modo geral, eu vou acatar a decisão dele, mas se ele está em risco iminente de morte, eu vou fazer tudo o que precisa para salvar esse paciente. Então, no risco iminente de morte, eu estou autorizada a fazer a transfusão de sangue, mesmo que o paciente tenha me falado que ele não deseja fazer a transfusão de sangue, tá? Então, risco iminente de morte, eu estou respaldada para isso. Para finalizar, idosos e princípio da autonomia. Então, basicamente, eu só quero que vocês guardem que um idoso lúcido e orientado, eu devo respeitar a autonomia dele, devo manter sigilo, devo acatar a decisão, mesmo ele sendo idoso, tá? Então, independente da idade, se ele está lúcido e orientado, eu vou acatar todas as decisões dele e não da família. A decisão ele prevalece sobre a decisão dos familiares. Por outro lado, né, se o idoso decidir passar a responsabilidade da decisão para um terceiro, ou ele não quer saber as informações, tudo bem, a gente pode acatar o que ele quer e falar para a pessoa que ele quer que a gente fale. Então, não é um problema. E agora sim, para finalizar nossa aula, uma questão criada por a gente, né? Então, aqui a gente tem uma mulher de 22 anos, estudante, procurou a estratégia de saúde da família, com muita ansiedade. Ela está com a menstruação atrasada há 6 semanas e o teste de gravidez foi positivo. Durante a anamnese, ela chora, fala que não tem condição psíquica ou financeira de seguir com a gestação, nega a história de violência sexual, exame físico sem intercorrências. Diante desse desejo de interrupção, fora das hipóteses previstas em lei, então a questão já deixa claro, né, que não está previsto em lei, qual seria a conduta médica correta? E aí vamos ver. A alternativa A fala
para orientar que a interrupção é crime e que, caso o paciente persista, o médico tem o dever legal de notificar as autoridades. Não é para a gente notificar as autoridades, tá, gente? Mesmo se ela já tiver feito o abortamento e não é legal, a gente também não notifica as autoridades. Isso está previsto em lei, inclusive. B, indicar o uso de métodos farmacológicos seguros, aí aqui o médico já está se envolvendo, ele já está dizendo para usar o medicamento tal. Pelo amor de Deus, a gente não pode fazer isso, a gente estaria aqui sendo cúmplice no abortamento que não é legal. Então, não vamos indicar métodos contraceptivos. Na C, traz garantir o sigilo, legal, afirmar o direito dela às informações clínicas e legais adequadas, ótimo, informar sobre sintomas que justifiquem a busca de atendimento em caso de realização de um aborto inseguro. É isso mesmo, questão técnica. Eu vou falar para ela o que ela precisa saber caso ela faça um abortamento, os riscos e o que ela tem que saber para ela retornar no serviço de saúde para evitar o óbito dela. E a D falava de realizar o acolhimento humanizado, informando sobre a impossibilidade legal do procedimento, orientando sobre sinais de alerta que demandem a busca imediata, garantindo a manutenção do sigilo profissional. E aí a gente ficaria entre essas duas, né? Porque essa primeira fala de garantir o sigilo e essa outra fala para fazer um acolhimento humanizado, né? Informando sobre a impossibilidade do procedimento. Mas a primeira, vejam como ela fala sobre o direito dela às informações. Então, acaba que a primeira está mais completa. Não é que a D está 100% incorreta, mas como a C está mais completa, já que fala aqui das informações clínicas e legais, a C acaba melhor, porque a gente está também explicando para ela o que ela tem direito e o que ela não tem direito. Então, a gente ficava com a alternativa C mesmo nessa questão. E aí, diquinha final, né, para a gente finalizar de verdade. Então, com relação à declaração de óbito, lembrem que a causa básica ela vai iniciar a sucessão de eventos que levou ao óbito, e a imediata, a que levou diretamente ao óbito do paciente, e a gente tem essa linha do tempo, causa básica, intermediária e imediata. Na violência, lembrem-se que para todas tem que notificar para a vigilância epidemiológica, algumas de notificação semanal e outras imediata. Quebra de sigilo nesses 3 casos aqui, é o que está no Código de Ética Médica, e os 3 casos de abortamento previsto em lei são esses 3 que eu trouxe aqui para vocês. Gravidez resultante de estupro, gravidez que leva a um risco de morte para a gestante e feto anencéfalo. Com isso, a gente chega no final aqui da nossa aula, nossa manhã, né? Espero que tenha sido muito proveitoso para vocês. Por favor, respondam a pesquisa de satisfação, é muito importante para a gente. Então, tem aqui o QR Code na tela. A gente só consegue fazer ótimas aulas para vocês, porque vocês falam para a gente o que deu certo, o que não deu certo. Então, podem falar tudo que cair na telha de vocês, que der na telha, o que vocês acharam legal, o que vocês não gostaram, o que pode melhorar, que a gente vai adorar saber. Então, por favor, não deixem de responder. Vou deixar um tempinho aqui na tela, mas a gente já finaliza aqui. Agradeço muito a participação de vocês. E, se tudo der certo, a gente se vê em mais aulas, né? Bom descanso. Aliás, descanso não, né? Vocês vão almoçar agora. Eu sei que vocês têm coisa à tarde também para fazer, né? Da faculdade. Então, boa atividade da faculdade. Até mais, gente.